Boa noite. Boa noite. Licenciado depois de denúncias, ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, passa por cirurgia da próstata. O advogado José Yunes, amigo e ex-assessor de Temer, afirmou que recebeu um envelope de um doleiro a pedido de Padilha. Homem rouba a viatura da Polícia Militar, foge pela rodovia dos Bandeirantes e bate numa carreta e morre. Investigadores afirmam que PMs mentiram na primeira versão do roubo. Escolas de samba do Rio fazem hoje a segunda noite de desfiles. E o motorista do carro alegórico que feriu 20 pessoas ontem na Sapucaí diz que não foi culpa dele e pede desculpas. Você acompanha essas e outras notícias daqui a pouco, logo depois do intervalo. Quanto isso, quanta alegria, mas a Ana esqueceu da transação. Ela tem que transferir ainda hoje rapidinho a grana do seu irmão. É só contar com o Bradesco que estamos contigo em qualquer situação. Do celular, computador pra Colombino e errou, o Bradesco resolve, irmão. Eu não tenho dúvidas de que quando você estuda, você se aprofunda, você cria novos debates, isso agrega muito no seu dia a dia. Você começa a simular problemas em sala de aula e isso faz toda a diferença. A gente nunca sabe o que vai acontecer no futuro, então quanto mais preparado a gente estiver, melhor. Eu escolhi a Casper Libero pela tradição, pela localização, a Avenida Paulista facilita muito, então eu acho que a Casper tem um nome no mercado, tem uma credibilidade, professores de excelente nível e isso te agrega tanto que é uma satisfação incrível pra gente. Por isso, eu sou Casper. Somos todos Casper. No Todo Seu desta segunda, vamos conhecer o Sistema, uma famosa arte marcial russa. Eu tiro o corpo da frente dele e eu tenho como atacar ele de maneira simples. Confira ainda como é ser um dançarino de rua em São Paulo. É aquela tradicional pergunta, mas você é artista, mas você trabalha no quê? E se prepare para uma explosão de blues. No nosso palco, Igor Prado Band e essa coisa beautiful. Anika Chambers. Todo Seu, nesta segunda, 10h30 da noite. Oferecimento CVC, sempre com você. Um homem roubou um carro da Polícia Militar em Heliópolis, fugiu pela rodovia dos Bandeirantes e só parou ao bater numa carreta. A Polícia Militar instaurou um inquérito policial para apurar o crime. Investigadores afirmam que a primeira versão da PM é mentirosa. Inicialmente, os policiais militares disseram que criminosos armados com fuzis teriam roubado a viatura policial. Mas agora à noite, investigadores descobriram que os policiais mentiram sobre o roubo. Eles deixaram a viatura estacionada e, quando voltaram, viram que ela tinha sido levada por um homem. Houve perseguição policial e tiroteio. O veículo seguiu pela rodovia dos Bandeirantes, sentido interior, e só parou ao colidir com uma carreta que foi colocada na pista na região de Itupeva. O ladrão morreu na batida. Os PMs podem ser indiciados por falsa comunicação de crime. Internos da Fundação Casa de Caraguatatuba, no litoral norte de São Paulo, fizeram 9 reféns em uma rebelião. De acordo com a Fundação Casa, 5 internos e 4 funcionários foram mantidos reféns pelos adolescentes envolvidos no motim, que já foi controlado pela Polícia Militar. Os reféns foram libertados e passam bem. 64 jovens cumprem medida socioeducativa na unidade. Os motivos para os adolescentes se rebelarem não foram divulgados. A Corregedoria Geral da Fundação disse que vai instaurar uma sindicância para apurar o caso. Um engenheiro mecatrônico que vive em São Paulo está ajudando a melhorar a vida de crianças e adolescentes que perderam membros. Com um preço bem em conta e muita criatividade, ele usa uma impressora 3D para criar próteses.
Não parece, mas desta base de plástico vai nascer uma mãozinha simpática como essa. Só que antes de tudo, o membro é projetado no computador de acordo com as medidas do paciente. Depois do trabalho gráfico, é só imprimir. Nesse caso aqui, um trabalhinho de 16 horas. A gente usa nylon para fazer os dedos abrirem e fecharem, velcro, EVA, espumas para realmente fazer a acomodação. Mas toda a parte mecânica é com impressão 3D. Tiago tem 26 anos e é engenheiro mecatrônico, mas em vez de robôs, tem investido nas próteses 3D. Por enquanto, a gente só fabrica próteses mecânicas, então dependem apenas do movimento do usuário. Essa, no caso, ela é controlada pelo movimento do cotovelo. Quando ela dobra o cotovelo, ela consegue abrir e fechar a mão. Vantagem nunca vai descarregar, a não ser que você fique cansado. Essa aqui também, mesma coisa, é controlada pelo pulso. Um modelo simples sai por cerca de R$1.000, muito mais barato que os de carbono, por exemplo, que não saem por menos de R$100 mil. Outra vantagem é a personalização. A Isabelle, de 7 anos, por exemplo, teve implantado um braço da Barbie e o Pepe, de 13, uma prótese do Homem de Ferro. Você pode falar, cara, eu quero uma prótese toda preta, eu quero uma prótese igual ao do Homem de Ferro, ou como você quiser, a gente tenta personalizar para dar a tua identidade. Você possa sentir que isso é uma parte de você. Desde os anos 50, o Hospital das Clínicas aqui de São Paulo mantém uma oficina que produz próteses como essa daqui, do modelo mais tradicional. São quase 2.000 atendimentos por mês. Modelos que são oferecidos sem custos para os pacientes e que levam aproximadamente um mês para serem finalizados. O forte aqui no HC são as próteses dos membros inferiores. O processo começa no molde de gesso, passa pela colocação da resina e termina no acabamento, que muitas vezes é o solado. Os pacientes que têm origem em traumas, principalmente os traumas automobilísticos e por motocicleta, são a maior parte dos pacientes que nós atendemos aqui no setor de próteses da oficina ortopédica. As próteses 3D não estão disponíveis no HC, mas o médico responsável vê com bons olhos a popularização desse tipo de material. O uso da impressora 3D ainda ele não é uma realidade para todo mundo por questões de custo e até de desenvolvimento técnico, mas eu não tenho dúvida que quando a gente coloca a individualização do produto, a questão da impressão 3D ela é muito presente. Se depender do Tiago, a impressora dele não vai parar tão cedo. Ele consegue ser barato porque ele é simples. Ele não precisa ter uma complexidade que exija eu cobrar caro. E a gente tem como missão, de fato, ajudar as pessoas. O amigo do ex-presidente Temer e ex-assessor especial da Presidência da República, José Yunes, disse que aceita fazer uma cariação com quem quer que seja para esclarecer o episódio do recebimento de um envelope endereçado ao ministro licenciado da Casa Civil, Eliseu Padilha. A decisão foi uma resposta a Lúcio Bolonha Funaro, suposto operador de propinas do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do PMDB. Hoje, a defesa de Funaro disse ao jornal Folha de São Paulo que vai processar Yunes por calúnia e pedir uma acariação entre o ex-assessor da presidência, Eliseu Padilha, e o ex-diretor da empreiteira Odebrecht, Cláudio Melo Filho. O ex-diretor, em delação premiada, disse que o escritório de Yunes era um dos lugares usados frequentemente para o depósito de dinheiro destinado às campanhas do PMDB. O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, passou por uma cirurgia na próstata que transcorreu sem problemas. A informação é do boletim médico do Hospital Moinhos de Vento de Porto Alegre. De acordo com o Ministério, a previsão é que o ministro volte ao Planalto na semana que vem. Eliseu Padilha está de licença médica desde o dia 20, quando foi hospitalizado em Brasília. Ele ficou 2 dias internado por causa de uma obstrução urinária. O ministro tem 71 anos e é um dos principais conselheiros do presidente da República, Michel Temer. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala sobre o futuro do governo Temer. O carnaval ofereceu a Michel Temer uma valiosa oportunidade para a reflexão. A quarta-feira reserva ao presidente muitas cinzas. Temer terá de decidir se vai eliminar ou acentuar o contraste que se estabeleceu entre as áreas econômica e política do seu governo. Na economia, Temer celebra os números que apontam timidamente os resultados de uma gestão que tenta tirar o país do buraco.
Na política, o presidente tolera e até participa de uma movimentação que aprofunda o abismo moral em que o Brasil está metido. O primeiro dilema que Temer precisa encarar envolve o ministro Eliseu Padilha. Demitir ou não demitir o chefe da Casa Civil, eis a questão. Temer precisa resolver o drama hamletiano do seu governo, momentaneamente personificado em Eliseu Padilha, sob pena de permitir que a podridão política contamine a economia. Michel Temer não pode mais assistir à carnavalização política do seu governo com o distanciamento de um observador neutro, como se nada fosse com ele. Depois que o seu amigo José Yunes acusou seu outro amigo Eliseu Padilha de lhe enviar um pacote tóxico por meio do doleiro Lúcio Funaro, tudo passou a ser com Michel Temer. De volta do descanso do carnaval, o presidente terá de informar ao país se tem condições de se afastar do bloco de sujos. Boa noite. Na Bahia, um protesto contra o presidente Temer interrompeu o desfile dos trios elétricos. Segundo informações do site G1, um grupo de manifestantes parou um carro de som à frente de um trio elétrico e gritou por eleições diretas e a saída do presidente Temer. Chegou a haver confronto da polícia com manifestantes, mas logo depois os policiais saíram e a manifestação continuou por mais 40 minutos. A primeira ferrovia construída em São Paulo comemora 150 anos este ano. A Santos Jundiaí teve um importante papel para a época de ouro do café. Os trilhos de ferro podem dizer muita coisa. A SP Santos Jundiaí, batizada oficialmente de São Paulo Highway, foi a primeira ferrovia construída no estado e a segunda do país. Feita com recursos do governo inglês, começou a ser construída em 1860, mas só depois de 7 anos foi inaugurada com 159 quilômetros de extensão. A ferrovia ficou sob concessão inglesa até 1946 e trouxe um grande desenvolvimento para a capital e também para o interior. O Complexo FEPAS, em Jundiaí, aproveitou o aniversário de 150 anos da ferrovia para contar essa história com fotos e objetos. 150 anos era preciso comemorar, afinal não é todo dia que a gente faz 150 anos, não é? A ferrovia, ela quase chega junto com a nossa cidade, não é? Quase ela chega junto com Jundiaí. Jundiaí acontece, nasce e depois de um tempo vem a ferrovia trazendo a imigração e trazendo o café. O ex-ferroviário Egas Vieira dedicou 25 anos à profissão, todos na SP Santos Jundiaí. Foi uma coisa marcante, uma coisa que a gente fica no coração da gente. A ferrovia, na época que fazia o transporte de tudo nesse país, era feito por ferrovias. E eu, graças a Deus, fiz parte dessa história. A antiga ferrovia, além de escoar a produção cafeeira para o litoral, também levava muitos imigrantes para o interior do estado. Depois de 150 anos, a gente ainda percebe a importância da linha ferroviária cada vez mais no nosso dia a dia. Hoje o trecho é controlado pela CPTM e pela empresa MRS. As linhas atendem usuários de transporte público e turistas, e os trilhos também fazem o transporte de cargas até o Porto de Santos. No Complexo FEPASA, muitos vagões antigos se encontram desativados e esquecidos. Seu Carlos Toniello, que trabalhou 33 anos no setor, sente saudade desse tempo. Eu acho que se a ferrovia existisse e voltasse, e desse chance para um senhor assim igual eu voltar, eu voltaria com todo prazer. O governo da Coreia do Sul acusa integrantes do governo da Coreia do Norte de participação na morte do irmão do ditador Kim Jong-un. Segundo o Serviço de Inteligência de Seul, pelo menos 4 espiões norte-coreanos com ligação direta com o Ministério da Segurança Estatal estariam envolvidos na morte de Kim Jong-nam no último dia 13, no aeroporto de Kuala Lumpur, na Malásia. O governo malaio não acusou diretamente Pyongyang pela morte de Nam, mas continua com as investigações sobre a morte. Mais detalhes do relatório de autópsia do meio-irmão do ditador coreano mostraram que Kim Jong-nam demorou entre 15 e 20 minutos para morrer, depois de ser envenenado com agente químico VX, uma arma química de destruição em massa altamente letal. A primeira proposta de orçamento do presidente americano Donald Trump sugere aumento histórico de gastos para a defesa do país.
A proposta de Trump prevê um investimento de 54 bilhões de dólares, valor 10% maior do que todos dedicados a esse departamento na história americana. Trump disse que pretende usar os recursos de forma eficiente, principalmente no combate a crimes violentos e forças terroristas. O investimento no programa militar vai significar também cortes em outros setores, como os fundos de ajuda a outros países e o sistema de saúde, entre outros. Com pouco mais de um mês de governo, Donald Trump continua enfrentando uma alta rejeição entre os americanos. Uma pesquisa da rede de TV NBC com The Wall Street Journal mostrou que 48% deles reprovam a atual administração e 44% aprovam. 8% dos entrevistados não responderam. Al-Qair al-Masri, genro de Osama Bin Laden e um dos líderes mais importantes da Al-Qaeda, foi morto num ataque de drone americano no noroeste da Síria. Ele teve o carro atingido numa estrada em Idlib. Uma foto do carro foi divulgada nas redes sociais e identificada como sendo o carro de al-Masri. O Pentágono confirmou que havia feito um ataque ontem no noroeste do país sírio. A Al-Qaeda da Síria e lideranças jihadistas admitiram a morte. O governo americano considerava que al-Masri, de 59 anos, tinha ligação com os ataques de 1998 às embaixadas dos Estados Unidos na Tanzânia e no Quênia, em que mais de 200 pessoas morreram. Agora à noite a temperatura caiu um pouco aqui em São Paulo, mas os meteorologistas afirmam que durante toda a semana as tardes serão bem quentes. Vamos aos detalhes da previsão. O ar quente e úmido que está sobre São Paulo aumenta a possibilidade de pancadas de chuva. E o tempo na terça-feira será típico de verão em todo o estado. Sol, calor com pancadas de chuva isoladas a partir da tarde. No centro-oeste paulista, máxima amanhã de 31 graus em Araçatuba. Já na porção norte do estado, máxima de 32 em Ribeirão Preto. E no litoral, a máxima amanhã chega aos 31 graus. Na capital, o risco de temporais à tarde continua e a temperatura sobe gradativamente. Amanhã, máxima de até 31 graus aqui na capital. Na quarta, máxima de 33 e na quinta-feira, máxima de 32 graus. A polícia do Rio de Janeiro abriu inquérito para investigar o acidente envolvendo um carro alegórico da Escola de Samba Paraíso do Tuiuti. 20 pessoas ficaram feridas ontem, no primeiro dia de desfiles das agremiações. 3 vítimas continuam internadas, sendo uma em estado grave. Um dos carros da escola perdeu o controle e prensou pessoas na grade que separa a pista da arquibancada. Alguns feridos ficaram presos nas ferragens e bombeiros tiveram que serrar a grade. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde do Rio, 3 pessoas estão internadas no Hospital Souza Aguiar. Outras vítimas que foram levadas para o Hospital Miguel Couto já receberam alta. A perícia preliminar feita no carro alegórico não apontou problemas mecânicos, mas uma outra perícia vai ser feita. Em nota, a Escola Paraíso Tuiuti lamentou o acidente e disse que se prontifica a esclarecer as causas assim que forem apuradas. A escola também afirmou que está dando toda a assistência necessária às vítimas. E o motorista Francisco de Assis Lopes, de 53 anos, que dirigia o carro da Escola Paraíso do Tuiuti, envolvido no acidente da Sapucaí, disse que não teve culpa pelo acidente. Ele prestou depoimento e pediu desculpas aos feridos. Os filhos do motorista disseram que o acidente foi provocado por imprudência da escola de samba e que o pai não sabia que uma roda do carro estava quebrada e nem que o carro seria acoplado a um outro que tampou a sua visão na hora dele dirigir. Hoje, no Sambódromo Carioca, acontece a segunda noite de desfiles das escolas de samba cariocas. A apuração do Carnaval de São Paulo será amanhã, às 4 da tarde. A Liga Independente das Escolas de Samba criou novas regras. Isso porque, no ano passado, 2 jurados esqueceram de dar notas para quesitos das escolas Império da Casa Verde e Dragões da Real. Se houver um caso parecido, neste ano o regulamento prevê o uso de média aritmética das outras notas daquele quesito e não mais a repetição da mais alta, como era anteriormente. E não faltam opções para quem gosta da folia de rua no Carnaval Paulista. Basta observar que, além de muito brilho e empolgação, sobra criatividade nas fantasias de quem participa dos bloquinhos. Tem o ano todo para pensar em ser o que quiser no Carnaval. E o Rafael aparece de quê?
de abacate. A gente prepara o ano inteiro essa barriguinha gostosa para o abacate. Tem gente que malha para o verão e tal. Eu faço a barriguinha para ficar forte de abacate, né? E sucesso? Sucesso total, a galera tudo pira. Já o Gabriel encarou o calor com meia calça e tudo para ser por uma tarde o homem sereia. Foi minha mãe é artista plástica e aí deu uma ajudazinha, procura na internet uma ideia legal. Daí... Mas parece que no carnaval muito artista se revela por aí. Olha só a turma do Pokémon. A Cíntia, no caso aqui a Pokébola, fez um investimento saboroso para conseguir a fantasia. Caixa de pizza pintada. Quanto custou? Uma pizza maravilhosa de 4 queijos, só isso. É cada uma mais original, engraçada que a outra, sem falar na ousadia de alguns. E tem gente que investe tempo mesmo nessa história de fantasia. Desde outubro eu já estava com ideias, falando com ele, falando assim, não, a gente tem que pensar em fantasia boa para esse carnaval, porque cada dia é uma fantasia diferente. É um caso a ser estudado de tanta criatividade. Aqui no carnaval, em especial para fazer críticas políticas. São muitas. 171, infelizmente não compactua, ninguém compactua, mas infelizmente a gente está no poder que faz isso com a gente, enfim. Não é porque carnaval que todo mundo precisa esquecer de tudo, não. Tem que ter conscientização. Folia e revolta tudo ao mesmo tempo. Enquanto um veste a fantasia do político preso, o outro encarna o cidadão revoltado. Aquele do panelaço, lembra? Contra a corrupção. Tem também as meninas, que fazem literalmente papel de trouxa. Mas hoje pode. Todo mundo fica lendo, chamando a gente de trouxa, falando, vem trouxa. Quase um clássico nos blocos desse ano, sempre tem alguém cutucando o prefeito João Dória, que abriu guerra contra os pichadores. E a Avenida 23 de Maio, palco do apagão dos grafites e pichações, virou fantasia na cidade toda. A cidade é nossa, né? O prefeito não vai tomar os espaços públicos, nem os muros, nem as ruas, nem nada. Pode começar cinza, mas ele termina colorido e com as pessoas se manifestando. E em meio crise na economia, desemprego e tudo mais, sobra é bom humor. Que tal essa fantasia então, que acabou o papel? A fantasia, a gente não tinha dinheiro, precisava ser uma fantasia barata. E com poucos recursos a gente conseguiu essa fantasia super original que, assim, imprime o carnaval, né? O Carnaval do Brasil é conhecido no mundo todo. O destino principal era o Rio de Janeiro, mas com o crescimento dos bloquinhos de rua aqui em São Paulo, tem muito turista estrangeiro começando a curtir a folia nas ruas daqui. Sempre que o assunto é carnaval, tem gringo no meio. Alguns dá pra ver logo de cara, outros é o gingado nos pés que denuncia. O músico canadense Charles vem ao Brasil a trabalho 2 vezes ao ano, mas agora veio cair na folia. E ele até arrisca algumas palavras em português. Primeira vez no Brasil no carnaval, não? É a primeira vez. O que você tá achando? Primeiro dia. É muito bom, eu gosto. A festa brasileira, conhecida no mundo todo, encanta até essa chinesinha de 10 anos. O que você mais gosta de fazer no carnaval? Brincar! No ano passado, cerca de 40 mil gringos curtiram o carnaval aqui em São Paulo. Nesse ano, a expectativa é que a quantidade de blocos aumente cerca de 30%. E quanto mais folia, mais estrangeiros por aqui. E a nacionalidade não importa, porque o que essa galera quer mesmo é paquerar. No grupo com outros 3 amigos alemães, Johannes conta que veio para o Brasil aproveitar a grande festa. O argentino Juan Pablo conta que na hora da folia não tem rivalidade entre Brasil e Argentina. Ele veio para curtir o carnaval pela primeira vez e já está pensando em casamento. Me encanta las morenas, porque allá em Argentina não há, assim que quero casar-me acá e quedar-me acá para sempre. Eu sou da lira, não posso negar. Vou abrir alas que eu quero passar. Vou abrir alas que eu quero passar. Um aposentado de Guarulhos tem um hobby diferente: cobrir com mosaicos de azulejos os muros da própria casa. Hoje, a arte de seu Quinho já tomou conta até de uma rua. Figuras religiosas, mensagens, animais e até times de futebol. Quase tudo é inspiração para o seu Francisco, ou seu Quinho, como é conhecido. Tem 77 anos e vive aqui no Jardim Cumbica, em Guarulhos.
Desde que se aposentou no final dos anos 90, ele fez da viela onde mora uma espécie de ateliê a céu aberto. De lá para cá, foram 20 anos de trabalho. Eu ia para Guarulhos, em qualquer lugar, onde eu ia vir uma caçamba, eu via algumas azulejas assim, eu sempre tinha uma sacola no bolso. Aí eu pedia. Qualquer pedacinho que eu via no chão bonito eu pegava, até no bolso eu colocava. Os primeiros mosaicos foram no quintal de casa. Depois, os desenhos tomaram conta dos muros dos vizinhos. Muita gente me procurou para fazer um trabalho assim, particular na casa deles, em sítios, né? Mas eu falei, não, isso aqui eu faço no momento que eu estou inspirado, quando eu quero. Porque eu tive que correr atrás de dinheiro de mulher, já passou meu tempo. Cada mosaico guarda uma história, das homenagens à cultura nordestina, aos signos do horóscopo e o time de coração. Em uma delas, a memória do filho vítima de um infarto aos 35 anos. Seu Quinho cria essas e outras imagens nos fundos de casa. Só precisa do torquês, um tipo de alicate e uma espátula de cimento. A imaginação cuida do resto. Essa parede tem alguns dos trabalhos mais recentes do Seu Quinho. Ele levou mais de 6 meses para fazer todos esses 44 murais. Agora a única preocupação é arranjar mais espaço aqui dentro de casa. Há poucos meses, Seu Quinho deu uma pausa nos desenhos, mas a vontade continua. E quem já conhece os murais espera que seja uma referência para mudar a cara da cidade. Se um bocado tivesse uma ideia dessa, a nossa cidade seria bem mais bonita, não é mesmo? Que nem você vê um capricho desse aí, ó. Não é bonito, não é? Eu acho, e todo mundo que passa aqui admira. Eu acho que a arte ela tem que ser valorizada, né? E tem muitos artistas por aí que as pessoas não dão a credibilidade, não dão valor. E assim, eu falo número 1 porque eu admiro muito esse artista aqui. A Ford do Brasil anunciou que mais de 9 mil veículos modelo Eco, EcoSport, K e K+, têm defeito nos cintos de segurança que põe em risco a segurança dos passageiros no caso de colisão. Todos esses carros saíram da fábrica nos últimos 2 meses do ano passado. A Ford vai substituir os fechos do cinto de segurança defeituosos, o que deve levar 2 horas. Esse conserto começa na quinta-feira na rede de concessionárias Ford. E nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Boa noite. Uma boa noite para você. Fica agora com Rony Von no Todo Seu. Matérias especiais e comentários do universo esportivo você confere no Gazeta Esportiva. Nesta terça, 6 da tarde. Assista agora Todo Seu.